Fala aí, minhas queridas e meus queridos meditadores, como vocês estão? Eu sou o Davi Kittner aqui do canal Pra Meditar, lá no Instagram Meditation Seed, e hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é como não explodir de raiva. Então fica aí que logo após a vinheta a gente volta a falar mais sobre isso. Pessoal, para a gente que está aí nos dias de hoje com tantos compromissos, tantos relacionamentos de comunicação que a gente tem que ter, mesmo eles sendo virtuais, não pessoais, a gente fica num excesso muito grande de informação também e de necessidade da gente estar cada vez mais equilibrados ou equilibradas aí para a gente poder estar bem com nós mesmos e conversar também com as outras pessoas. Então, uma das coisas que a gente tem percebido muito fortemente nos dias de hoje é como a gente tem ficado muitas vezes no nosso limite emocional, como a gente acaba ficando num ponto que é muito fácil da gente no final do nosso dia, ali, a gente acabar explodindo com alguém, ou no nosso final de semana que a gente está querendo dar uma relaxada, né? Depois de uma semana intensa aí de trabalho, de estudos, ou dos compromissos que a gente tenha, né? Ou mesmo quando a gente sai de férias, muitas vezes até a gente acalmar um pouquinho e ficar bem, realmente curtindo, a gente deixar de trás todas as emoções aí que a gente de alguma forma ficou com elas, de alguma forma elas acumuladas em nós, demora muitas vezes aí um certo tempo até a gente conseguir atingir esse ponto, né, de equilíbrio com nós mesmos. Então, para pegar esse gancho, que eu falei uma palavrinha agora há pouco de acumular, é exatamente nesse ponto que a gente poderia falar nesse vídeo. Antes da gente explodir de raiva, muitas vezes, a maioria delas, se nós olharmos para nós mesmos, fazermos um exercício aí de meditação, a gente vai perceber que para chegar a esse ponto, a gente na realidade acumulou muitas coisas. Então, a gente pode dar uma olhadinha antes do momento do fato estar acontecendo, da explosão de raiva estar realmente acontecendo naquele instante, a gente perceber como é que a gente se deixou levar até aquele momento, dentro de nós. A gente não está falando em relação ao que uma outra pessoa ou uma situação vai causando independentemente de nós. A gente está trazendo a responsabilidade aqui para nós mesmos e a gente está pensando ou meditando como é que a gente deixou esse ponto chegar. E aí a gente vai fazer um exemplo muito corriqueiro. Por exemplo, vamos colocar em casa. Você está aí, imaginando, se você é casado ou casada, tem um namorado ou namorada, e se não tiver, você mora com alguém aí da sua família, pai, mãe, irmãos, o que for. E aí você começa a perceber, assim, desde a manhã ou algum dia, de repente, que você tem com essa pessoa, que essa pessoa tem um hábito que você não gosta. Então, vamos imaginar, por exemplo, que quando você acorda, a pasta de dente que você gostaria que estivesse em algum lugar, ela está em outra. Ou que a pessoa tem, assim, o costume de, quando ela vai escovar os dentes, ela mexe na sua escova de dente e coloca ela em um outro lugar. Então a gente começa a ficar um dia assim, ver essa situação, mesmo que a gente esteja bem, olha aquilo ali e fala, puxa vida, que coisa, né? Mas tudo bem, vou lá pegar minha pasta de dente ou minha escova de dente, seja lá o que for, a gente está colocando um exemplo aqui, bem corriqueiro. Aí o que acontece? No dia seguinte isso acontece mais uma vez. Aí a gente pega, tudo bem, a gente ainda está tranquilo, isso, eu vou lá pegar minha pasta de dente, minha escova de dente, não tem problema nenhum. No terceiro dia, a gente começa a ficar um pouquinho mais irritado. Puxa vida, mas de novo isso está acontecendo, né? No quarto dia, mais uma vez, a gente vai acabando percebendo na nossa convivência, seja onde nós estamos, que determinados hábitos, vamos colocar esse hábito único,
de alguma pessoa em relação a algo que nós consideramos como nosso hábito ou como aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, mesmo uma coisinha pequena, não está acontecendo. Aí a gente fica pensando, será que a gente fala com a outra pessoa? Será que ela é uma pessoa que ouve? Será que isso vai causar alguma discussão? E a gente releva. Vamos dar esse exemplo que a gente relevou, não vamos falar com ela sobre a pasta de dente ou a escova de dente. Mas aí o que acontece? Passa uma semana, passa um mês, a gente começa a perceber outros pequenos defeitos nessa pessoa, que nem estavam muito ligados com aquilo da nossa sensação do cotidiano com ela. Começou ali na pasta de dente ou na escova de dente, mas depois a gente começa a perceber outros defeitinhos nela. Então é a toalha que bota no lugar errado, é alguma coisa da geladeira que não é guardada no lugar que a gente gostaria, ou alguma comida aí que foi utilizada, que a gente guardou para a gente comer num momento aí que a gente gostaria. Então a gente vai começando a louça que não é lavada direito, ou a pessoa mesmo, ela começa a nos criticar de alguma coisa e a gente fala, caramba, mas eu não falei nada do que eu vi em relação a ela, ela já está me falando. Se eu fosse falar aqui as coisas que eu não gosto dela, ia ser uma lista, né? Ia começar ali atrás na pasta de dente ou na escova de dente. Então a gente vai começando aí um segundo caminho que é bifurcado em dois. A primeira é, a gente começa a perceber outros defeitos nessa pessoa que a gente nem imaginava ter, e isso está muito relacionado àquele primeiro lugar que a gente começou a ver um hábito que ela tinha que está interferindo naquilo que a gente acredita que que deveria acontecer, né, de acordo com os nossos valores, com as nossas verdades, com os nossos hábitos. E um segundo ponto que é bifurcado é quando a gente acaba não falando nada para a pessoa e ela começa a falar alguma coisa de nós. E a gente fala, caramba, eu poderia ter dito alguma coisa e não falei. O que acontece a partir daí, de todos esses 3 pontos que nós falamos? A gente começa a acumular emoções e de alguma forma a gente acaba levando isso como uma bola de neve até uma certa região onde muitas vezes a gente não entra numa discussão aí no futuro de um tema qualquer e a gente começa a sentir aquele fogo subindo, né? Acho que todo mundo já pode ter vivenciado aí um momento de explosão de raiva, onde tudo isso vai se acumulando, e a gente acaba explodindo e falando o quê? Falando coisas que, se a gente tivesse equilibrados ou mais sãos mesmo, porque a gente fala em insanidade mesmo, que quando a gente está explodindo de raiva a gente perde essa consciência. A gente acaba misturando coisas que a gente não gostaria de ter dito, a gente mistura acontecimentos que já ocorreram lá num passado atrás, a gente muitas vezes começa a passar cheque de coisas que a gente nem imaginava, e a pessoa também nem imaginava que estava ali no meio de todo aquele acontecimento, que às vezes a gente está discutindo uma outra coisa. Então você acaba numa discussão falando, eu nunca falei da sua pasta de dente, eu nunca falei da sua escova de dente. Aí você faz uma meditação e percebe, caramba, isso é lá atrás, não tem nada a ver com aquilo que a gente está vivendo hoje, nessa discussão que culminou com essa discussão mais forte de explosão de raiva. Aí a gente fala disso que a gente de alguma forma acumulou lá atrás, a gente percebe que no decorrer do tempo a gente acabou acumulando uma série de percepções de possíveis defeitinhos que a gente encontrou no outro, e esses defeitinhos muitas vezes cresceram, uma simples toalha se transformou, ou uma simples comida na geladeira se transformou numa imagem que a gente construiu de um inimigo na nossa frente, entre aspas, né? Bem assim, entre aspas. E muitas vezes também a gente mistura o reconhecimento, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pode sentir e fala no sentido, eu não te disse nada naquele momento, nunca te falei nada da pasta de dente, da toalha, da comida, e você vem me falando tudo isso agora.
Então a gente pode perceber aí nas nossas explosões de raiva como que esses 3 pontos funcionam muito forte na criação da nossa explosão, né? Desse momento aí que a gente culmina com essa explosão emocional. Então, o que eu acho que é bastante interessante assim, é a gente conseguir meditar nesse ponto de alerta que a gente pode ter nos nossos momentos de dia e perceber o quanto a gente pode ou não acumular essas emoções e esses acontecimentos na nossa vida. Então eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ter te ajudado. Você, por favor, fique à vontade aí para deixar os seus comentários, compartilhar esse vídeo, nos seguir lá no Instagram, a gente está como Meditation Seed, e aqui no YouTube a gente está como Pra Meditar. Então a gente se vê no próximo vídeo, aquela luz.